Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, turma! Sextou! Sexta-feira linda de café com live. E hoje é um dia muito especial. Bom dia pra turma aqui. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Sexta-feira de café com live. E hoje nós temos convidada especial. Vocês vão adorar o papo com a Aline. Daqui a pouquinho a Aline vai entrar. Sejam todos bem-vindos a esta série de lives. É uma série que termina no dia do Natal. No dia do Natal vocês vão estar comigo. Espero que sim, né, gente? Arrumando a mesa para o almoço do Natal e assistindo aqui, participando do Café com Live. Bom dia, a Aline já chegou. Bom dia, Eliane, Fernando, Ana Paula, Aline, já vou chamar a Aline. Só vou colocar o nome da live aqui, ó, o título da live. Vamos lá, né, gente? Preparando a casa para o Natal. Pessoal, enquanto o pessoal chega, bom dia, Cristina, bom dia, Marciele. Sejam todos bem-vindos. A Nícia entrando agora também. A Nícia é da nossa turma. Eu vou dar uma introdução para vocês do que é esta série de lives que está acontecendo essa semana. Então, é uma série que prepara a casa para o Natal. Qual é a intenção desta série, né? Todos nós passamos esse ano, foi um ano muito tenso. E quando eu trago, né, o que é preparar a casa para o Natal, a Aline não tá me ouvindo. Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu ver o que pode estar acontecendo. Oi, oi, oi. Vamos lá. Tá ouvindo, Aline? Agora acho que tá, né? Tá tudo certo aí, gente? Beleza? Tá. Bom dia, Valéria! Sejam bem-vindos! Rodrigo, a Aline vai entrar daqui a pouquinho. Carlos, amigão, bom dia! Gente, tô tomando um cafezinho, vou recapitular aqui que a Aline já vai entrar. Mas essa série de lives, vocês estão vendo que tem até uma decoração, uma mini decoração de Natal aqui, né, gente? Por quê? Esse ano foi um ano muito tenso para muita gente. Nós ficamos ali, né, na beira do não sei o que vai acontecer, muita insegurança, muito medo, muita gente com medo. E eu percebi isso no começo da pandemia, que foi quando eu comecei a fazer as lives, né, que foi quando surgiu a ideia do Café com Live, para que pudéssemos trazer pessoas que nos inspirassem. Então, de tanta gente bacana que eu conheço, eu pude trazer muitos convidados. E uma convidada, uma delas, né, que já voltou várias vezes para falar de vários temas, foi a querida Aline. A Aline, ela é consteladora, tá? Ela também é uma terapeuta. Eu vou até chamar ela para entrar agora. Por quê? Porque ela mesma vai explicar faz e como é o trabalho dela. E ela vem nesse Café com Live para trazer as experiências dela a respeito do... Oh, mulher, você já tá no jardim? Eu tô Bom aqui dia. toda aqui fora. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Seja Coloquei um muito fone bem-vinda novamente a essa casa que também é sua. Você sabe que aqui você está em casa nesse Café com Live, né? Demais da conta. Trouxe até meu cafezinho aqui. Então, estamos de cafezinho aqui também. E aí, Aline, eu tô contando pro pessoal, né, que o Café com Live surgiu nesse começo da pandemia. Tinha muita gente insegura, muita gente com medo. Você já veio aqui, né, para falar, para trazer a tua história.
e agora você volta novamente. E eu queria pedir para você, assim, duas coisas. A primeira, eu queria que você... Olha os desafios que essa mulher me propõe. Ai, sempre, né, Aline? Eu gosto de desafiar porque você cumpre em grande... Ai. Como você é uma pessoa, né, muito... Como que eu posso te dizer? Uma pessoa muito evoluída, uma pessoa muito consciente. Eu queria que você trouxesse esse balanço, né? O que que aconteceu esse ano, como que foram as transformações e contar pra gente, né? Aqui a intenção, né? Preparando a sua casa para o Natal. Como que você, Aline, tem feito? Que trabalhos que você tem feito? E como que você vê que a gente pode estruturar, né? Não só falando de casa física mesmo, né? Ontem a gente falou sobre limpeza da casa, dei algumas dicas de anil, de sal grosso, mas não é só isso, né, Aline? Então, quando a gente olha para a história de Jesus, né, o Natal simboliza o nascimento de Jesus. O que Jesus veio nos trazer? Então, eu falei um pouquinho desse tema ontem, você estava aqui, você acompanhou, e eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, e claro, né, com muita liberdade aí de você desenvolver esse tema e trazer, claro que você sempre traz o teu melhor, né, trazer sua experiência para as pessoas. A câmera, Aline, subiu, tá cortando o teu olho, seu rosto subiu. Aí, agora eu tô vendo. Peraí, que tá. Eu subi aqui o negocinho, só um minutinho. Bom dia, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Irene, amiga, que saudade. Ó, Jéssica, Carmen, bom dia, Carmen, bom dia a todo mundo, viu, gente? Sejam muito bem-vindos. Quem não conhece a Aline, vai conhecer agora. A Aline é uma pessoa maravilhosa, uma grande terapeuta. A Aline tem o projeto Metamorfose, ela criou o projeto Metamorfose. Foi esse ano que você criou, Aline, esse projeto? Foi esse ano. Esse ano aconteceu coisas lindas, né? Eu quero começar e vou retomar essa pergunta no decorrer da minha fala. Né? Se você pudesse, aí eu falo para a Ana, para quem está nos ouvindo aqui, se você pudesse presentear alguém com aquilo que você construiu dentro de você esse ano, o que você daria para essa pessoa? É uma pergunta para a gente ficar meia hora refletindo, né, Aline? E o Metamorfose é isso, né, Ana? É uma construção que nasceu da minha história para as pessoas. E ele não foi construído em um mês, um ano, um dia, né? Foi uma vida baseada em um método de transformação. Uma vida. E eu acredito muito que a gente entrega isso. A gente entrega a nossa vida, a gente entrega aquilo que a gente conduz de uma forma inteira, íntegra, com as nossas verdades. E quando você me propôs esse convite para falar sobre o Natal em nós, eu fiz uma retrospectiva das datas de Natal que mais marcaram a minha vida, né? Que legal. E a gente tem, né, sempre histórias da nossa infância. E eu tinha toda aquela magia do Natal quando criança. E eu vivi uma realidade que me tirava dessa magia, né? Eu vivi uma realidade de violência doméstica. Eu vivi uma realidade na minha infância de abuso sexual. Eu vivi uma realidade de falta de muita coisa. Falta de estrutura emocional, de estrutura familiar. E muitos conflitos, na verdade. Mas não deixa de ter aquela magia do Natal, do dia do Natal. E o Natal, ele remete à família. E ao mesmo tempo que tinha toda aquela doçura, tinha uma dor por não ter as coisas do jeito que eu via na televisão, do jeito que pregavam que era o correto, o bonito, sabe? Então eu sofria nessa data e ao mesmo tempo criava uma expectativa muito grande dentro de mim, dessa magia, e criava uma historinha ali. E nessa historinha eu sempre era muito feliz. Eu acredito que por isso que tudo que aconteceu não impactou mais, sabe? Porque eu sempre criei essa história de que eu era feliz, de que as coisas eram do jeito que eu imaginava que fossem. E hoje eu percebo assim que essa questão de como, né, as crianças, como nossas crianças veem o dia do Natal,
importa muito de como a gente mostra para elas e como que a gente dá importância para algumas coisas. Porque a gente sabe que a mídia está aí para vender. E o Natal, ele precisa deixar de ser essa venda, né? Principalmente para as crianças. Para que as crianças cresçam construindo algo dentro delas também. Muitas vezes a gente fala dos adultos, né? Dos adultos saudáveis, dessa cura que a gente faz enquanto adulto. Um adulto curado, ele cura uma criança. Ele constrói na criança uma estrutura que ela vai realmente ser feliz. Então eu acredito que a gente precisa olhar um pouco para as nossas crianças no Natal e como que a gente está conduzindo a magia do Natal com as nossas crianças. Não preocupar só com a gente, porque muitas vezes o que acontece, né? Sou evoluído, estou cuidando de mim, eu sei do meu Natal. Aí eu pego, vou lá e faço um ritual contrário àquela verdade que eu estou vivendo com meu filho. Então eu acredito que tem que ter uma coerência nessa questão quando a gente está falando do Natal e da família, porque não envolve só o nosso cuidado, o nosso olhar para nós, mas é esse olhar para o outro, né? E eu defendo a ideia de que esse outro, o mais importante é aquele que está dentro da nossa casa, que a gente está convivendo todos os dias. E a gente só consegue levar aqui para as pessoas, para o mundo, aquilo que a gente vive aqui dentro, né? Aqui dentro dessa casa aqui, casa aqui. Dentro dessa casa aqui, né? O primeiro outro mais importante, isso que você está falando é maravilhoso. O primeiro outro mais importante é aquele que está dentro da nossa casa, né? Quantas pessoas não deixam de olhar para quem está do lado, para quem dorme na mesma cama junto, para fazer caridade na rua, para mostrar que está ajudando, né? Ajuda na igreja, e não consegue olhar para quem dorme do lado, né? E isso é muito, muito, muito verdadeiro, isso que você está falando. E me remete também, você foi aí, floreou, você deu uma voltinha pela tua história e você me jogou lá na minha infância também, né? Com tantas expectativas e vendo que muitas vezes o que a gente queria, eu sinto assim, o que eu queria como criança, na maioria das vezes, era apenas ser vista, né? Eu queria um colo, eu queria um abraço. E eu tinha presente, eu tinha muito presente, mas eu não tinha um olhar, tipo, eu vejo você, né? Quanto da gente a gente precisa abrir e tirar esse olhar para falar para o nosso filho, para falar para o nosso parceiro, né? Eu tô aqui, eu tô te vendo, né? E eu quero ser melhor por você também, para você a cada dia. Acho que isso é uma das coisas que a gente precisa preparar aqui dentro da nossa casa, para a gente conseguir levar para o outro essa essência que você está falando, né, Aline? Exatamente. Ontem eu trabalhei na minha aula da mentoria, dentre tantas coisas, eu levei para as meninas a música do John Lennon, né, que ele faz para a mãe, e que na verdade ele fala da mãe e do pai. E tem um trecho dela que ele fala assim, só para contextualizar, a música fala, né, dessa busca dele pela mãe, porque a mãe ela foi uma pessoa muito baladeira, então ela quase não ficava, ele não tinha presença da mãe, a tia que cuidou do John Lennon. E o pai era marinheiro, ele viajava e ficava muito tempo fora, e aí ele não teve, né, esse contato. Aí ele fala para a mãe se ela pode ficar e fala para o pai também que ele tá distante. Então ele vai fazendo essa fala e aí ele fala assim, se eu posso dar um conselho para as crianças, né, olhem para isso para que vocês não precisem correr tanto. E é exatamente isso que eu percebo, né? A relação de quando nos falta alguma coisa e que a gente quer preencher essa falta, a gente corre, né, Ana? A gente corre, a gente acha assim que parece que tem alguma coisa que tá te impulsionando assim para você fazer. E você faz e não preenche aquilo que está faltando. Então esse correr. E aí o segundo Natal que eu trago é justamente um Natal que eu quis correr, eu quis fazer tudo, né? Foi um Natal que a gente fez na família da minha mãe e eu era adolescente, mas eu organizei tudo. Tomei lugar de todo mundo lá. Organizei a festa do Quem Natal. Quem nunca, né, Aline? Nunca tomou lugar e falou assim, já que esse negócio não sai, vai ser eu
eu vou fazer. Eu vou fazer a melhor festa de Natal que eu já tive. Era assim, é um ego aí, né? Na verdade, a gente tá pensando que a gente tá fazendo pra família, mas é pra gente. E ali, gente, eu nunca, nessa época, eu acho que eu já tava com uns 15 anos, 16, não me lembro. Mas eu quis fazer as coisas dos comerciais de televisão que nunca teve na minha casa. Peru de Natal nunca teve na minha casa. Nunca teve uma ceia. Então eu me mobilizei assim com todas as minhas forças internas para fazer aquela ceia, uma decoração. Tinha mesa de frutas, o sonho da vida ali, sabe? E aí eu trazendo essa reflexão dessa correria, que na verdade é aquela menininha que não teve, né? E retomando a música do John Lennon, quando nos falta, a gente corre muito e a gente cansa nessa correria. E eu ali me desdobrei para contribuir com aquela ceia, né? Claro que todo mundo ajudou, mas na minha cabeça o comando ali era meu, eu que estava comandando tudo, né? E foi do jeito que eu quis, né? Foi do jeito que eu quis. Com 15 anos eu mobilizei a família inteira, é uma família grande, para fazer do jeito que eu quis. Ah, não tem como assar esse aqui no forno. Eu ia na padaria, vai assar na padaria, tarará, tarará. Organizei tudo essa festa. E fiquei muito cansada, é óbvio, né? Fiquei cansada emocionalmente, porque não foi aquilo tudo. Aquela imagem, aquilo tudo não estava estruturado, né, emocionalmente. Então, quando a gente não tem esse olhar para nós, quando a gente força um ritual que nem existe naquela família, não era o ritual, nosso ritual não era esse, né? A gente tinha outro ritual que também era lindo. Então eu quis colocar ali uma coisa que funciona para outras pessoas na minha família que nunca teve. E aí realmente não virou. Porque qual que era a ideia? Vamos fazer a melhor ceia e vamos tornar isso um ritual. Ano que vem vai ter de novo, no outro vai ter de novo. E não, foi só aquela mesmo. Ô, Aline, eu acho que mais até do que os objetos da ceia, a gente acaba esperando, não sei se com você foi assim, a gente acaba esperando um comportamento diferente das pessoas, né? A gente acaba pensando assim, se eu oferecer isso, se eu fizer isso ser um reconhecimento, né? mágico, aquelas pessoas vão se transformar, vão ser melhores, elas vão parar de chorar, de agredir, de xingar, de brigar, e disso e daquilo. E isso não é verdade. Por quê? Porque não é o externo, né, que a gente se propõe a oferecer, que vai fazer essa transformação interna nas pessoas. E acaba que eu percebo também que no momento do Natal, aqui, nesses momentos que as pessoas entram em contato, desde quando começa a se pensar, né? Vamos organizar o Natal. Você já entende como que as pessoas funcionam ali, porque já começam os conflitos, você vê quem está puxando para o seu lado, quem quer ir para um lugar, quem quer ir para o outro, e isso parece uma dimensão muito grande. Muito. E é aí que se perde a essência, né? Porque acaba que olha para você, eu não tenho uma referência saudável de Natal. Eu não tenho. Vai chegando perto das festas de final de ano, eu começo a ficar perdida. Atualmente eu começo a ficar perdida. Porque quando você é criança, seus pais te levam para onde eles forem. Se for ficar em casa, se for para casa da avó, para casa do tio, com o sítio, você vai. Agora, quando você é adulta, você tem essa família, né? Você tem que criar essa referência do Natal. Né? Como você tentou fazer uma referência, você tentou implantar uma referência na sua família, né, Aline? Louca! A ovelha negra. E quando a gente não tem isso, a gente se sente um pouco perdido. Você vê isso? Você vê que as pessoas acabam perdendo um pouco? Como que você vê? Então, por ter essa conotação da família reunida em volta do peru, se a gente muda essa configuração, né? Porque eu fiquei muito tempo tendo uma família monoparental, que era eu e o Luiz Gustavo, né? Essa convivência. Por mais que ele estivesse com o pai às vezes, mas era eu e ele. Então, eu demorei muito para entender que isso é uma família, porque não é mostrado isso. As famílias diferentes, elas não são mostradas, parece que elas não são vistas, né? Como você diz. E assim como a questão de famílias, né, que tem casais homossexuais, gays e tal, eles não se sentem vistos, justamente por isso, não são representados. Então, às vezes, quando a gente sai desse lugarzinho,
né, padronizado, a gente fica pensando, mas qual que é o meu lugar, né? Como que é agora e tal. Muitas vezes é por isso também. E se fortalecer dentro dessa realidade que se apresenta é muito verdadeiro, né? Eu falo que eu comecei a olhar para mim e a parar de querer reconhecimento quando eu me reconheci família junto com meu filho, eu e ele. Tanto é que eu já falei isso para você. Quando a Alessandra chegou, eu falei, ó, aqui tem uma família, né? Já tinha uma família, né? Exatamente. Então, Isso que eu acho que você... A gente até comentou isso, né, Aline? Você já tinha uma família estruturada, você e seu filho. Então, para você foi muito mais fácil abrir esse espaço, porque você já se entendia como família. Então, é como se o seu marido chegasse para acrescentar, né? E não para cobrir um buraco, né? Um vazio. exatamente. E quando a gente fala de doação também, entra nessa questão. Quando eu dou para preencher um buraco? Quando eu dou para ser reconhecido, né? Se você doa para ser reconhecido, para receber aplauso, para poder... Isso aí, o buraco continua. Porque esse reconhecimento, ele não preenche esse buraco, né? Esse buraco, ele é preenchido de outra forma e não é tão fácil quanto parece, né, Ana? A gente sabe muito bem disso. E voltando lá nas celebrações e ainda trazendo essa parte do reconhecimento, eu fiquei ainda por muito tempo querendo esse reconhecimento, porque quando a gente faz, muitas vezes para ganhar aplauso, para falar, olha, como você sabe organizar alguma coisa, como você faz bem, né? Quando a gente faz por conta do reconhecimento, tá faltando alguma coisa. Por que que eu preciso ser reconhecido? Porque tem um buracão aqui dentro. E o que é esse buracão? Falta de reconhecimento do pai e da mãe, falta de ser visto pelo pai e a mãe. E esse é um olhar nosso. Às vezes o pai e a mãe viu, né, do jeito deles. Às vezes não, eles viram do jeito deles. Mas a gente chega com toda essa carência e joga para o mundo essa carência. E joga lá na ceia de Natal essa carência. E faz das tripas coração para fazer a festa, para poder ganhar aplauso. E o treco não funciona, não preenche aquele buraco, né? Não, E além disso, essa questão de sair do lugar, para mim foi uma lição muito grande. Quando eu estava me sentindo assim, fora de lugar, eu queria muito ocupar o lugar dos outros, né? Porque até essa questão de organização das festas. Quando eu saí da organização das festas, Ana, foi muito bom. Foi leve demais, sabe? E reconhecer que o outro, que a tia fazia melhor que eu. Sabe? Isso foi a coisa mais linda. E quando que foi, Aline? Outro dia aí, não faz muito tempo, não. Eu vou fazer um parágrafo, gente, só para falar para vocês do que a Aline está falando. Isso que a Aline está falando é o famoso soltar que a gente fala em terapia e que as pessoas não entendem. Tem muita gente que fica assim, mas como que eu vou soltar? Eu já soltei. Não soltou. Olha que lição, né? Eu acho que essa dica de Natal, ela que você está trazendo aqui é fantástica, né? Soltar, abrir mão desse reconhecimento, traz um conforto tão grande no coração da gente, né? E a gente passa uma época lutando para querer dar o melhor presente, fazer a melhor mesa, querer ser melhor do que o outro, né? Eu acho que Tem cura. E a questão é perceber primeiro, né? Porque muitas vezes as pessoas não percebem, elas ficam ali naquela luta por esse reconhecimento, muitas vezes ocupando o lugar de todo mundo, fazendo tudo. Ah, quem vai fazer sobremesa? Eu faço. Por que eu faço? Porque a minha sobremesa é a melhor sobremesa. Tem um ego muito grande aí, né? Ah, quem que vai organizar tal coisa? Eu organizo, porque você se sente muito melhor naquilo. E aí soltar disso e dizer assim, nossa, fulano pode fazer e pode fazer melhor que eu. Isso é maravilhoso. E aí, quando você desconfia disso, você já começa a amadurecer para esse processo. Porque desconfiar já é alguma coisa. Se o outro faz e você fica colocando defeito no que o outro fez, e se eu tivesse feito, tinha ficado muito melhor. Ainda não está no reconhecimento e nem incomodando, né? E isso traz um peso, eu trago tudo, eu coloco tudo nas minhas costas, depois eu reclamo ainda. Então tem toda uma questão para ser observada aí.
Então, esse deixar é muito incrível. Experimentem o desapego no Natal, de entregar para as pessoas responsabilidades que às vezes elas cumprem melhor que você. E falar assim, olha que lindo que ficou o Natal, né? Eu não contribuí como eu contribuía e ficou melhor que o meu, ficou diferente, né? Tem uma pitada ali de diferença. E são essas diferenças que fazem a vida ficar tão incrível. Reconhecer que o outro tem algo que você não tem. E, Né? essa tua história traz o complemento de ontem também, né, gente? Que eu falei do desapego, né? Do destralhar. Esse destralhar. Tirar esse excesso. Porque tudo que é tralha é um excesso que a gente tem dentro da gente, né, Aline? E aí a gente fica carregando esse excesso dessa obrigação, e depois, se não é uma obrigação, vira uma culpa. E tem gente que às vezes até nem consegue fazer, né? Tem gente que é mais dos bastidores ali. Fica ali olhando, prestando atenção, e aí quando tudo passa, aquela pessoa começa a lamentar. Ah, eu devia ter feito. Ah, eu devia, não sei o que. Então, o devia, nananana. A questão é, a gente está com tanta tarefa, com tanta coisa pesada, que ou a gente pega tudo para fazer e não consegue acessar esse soltar, ou então a gente fica lamentando porque a gente não deu conta. Aí chega no Natal do ano que vem, a pessoa está se sentindo culpada. Por quê? Porque ela não conseguiu levar um docinho para o Natal, né? Então eu acho que tem também esse outro oposto, porque esse outro oposto também, eu acho que pelo menos na minha família tem, né? Tem pessoas que sempre aquela pessoa que fala muito. Ai, mas eu devia ter feito. Ai, eu devia ter. Aí chega no próximo Natal, aí você fala assim, vamos ver. Então a pessoa reclamou o ano inteiro, né? A pessoa continua reclamando. Ah, eu devia ter feito, eu devia ter feito. E não fez, né? Eu devia ter organizado, eu devia ter levado, eu devia ter comprado. Então, essa sensação do eu devia também, eu acho que é uma das coisas que a gente precisa olhar, quem tem essa característica, porque isso é muito doído, né? A pessoa fica sempre naquele vazio de eu não consigo, eu não dou conta, eu devia ter feito. E a gente pode se aceitar assim também, né? Não, então eu vou entregar. Se tem alguém que sabe fazer melhor do que eu, que já faz, para que eu vou ficar me cobrando? Exatamente. Né? De repente eu vou ajudar ali naquele momento. Por exemplo, eu posso ajudar a lavar uma louça, posso ajudar a arrumar uma coisa na hora, posso levar algo naquele momento, a minha função, mas não ficar cobrando por trás, porque essa cobrança também é muito pesada, né? E essa cobrança, Ana, você falando aí, me remete ao ganho secundário, né? Quem fica ali se lamentando que é um colinho, né? Não, mas tá tudo bem, né, que é um afago. Então, qual que é o ganho secundário que você tem, né? E eu acredito que essa questão da reflexão do ganho secundário serve para todas as partes que a gente falou aqui. O reconhecimento, né? Eu faço por reconhecimento. O ganho secundário é o reconhecimento, é o aplauso, né? Eu lamento. Qual que é o ganho secundário dessa lamentação, desse coitadismo aí? Qual que é o ganho secundário de se colocar no lugar que você se coloca? Porque cada um aqui tem um lugar na organização ou no Natal da sua própria casa, da sua própria vida aí. Então, o que você, do seu lugar, está ganhando? Né? E desconfia do que você está ganhando e vai fazer um Natal de doação verdadeira. Estou aqui para entregar o meu melhor. O que é o seu melhor? O que você pode fazer de melhor dentro das condições que você tem? É você e seu filho sozinho? Faça o melhor, a melhor ceia para vocês dois, o melhor que você pode, né? É junto com alguém, leve o melhor de você. E é essa proposta que eu falei lá quando eu abri, eu falei que eu quero perguntar mais vezes, né? Se você pudesse presentear nesse Natal somente com o que você aprendeu e melhorou esse ano, o que você ia levar para a ceia? O que você ia levar? Porque a gente sabe que esse ano, ele foi um ano de lamentação, né, Ana? Ele foi um ano de reclamação. Então, é isso que você levaria? E você perguntou para mim no início, Aline, como que foi para você, né? E eu vou te falar o que eu estou levando para o meu Natal desse ano. Eu não reclamei, praticamente zero eu reclamei esse ano. Eu não reclamei. Esse ano foi um ano incrível para mim.
Sinto muito por tudo que aconteceu no mundo. A gente viveu uma tragédia, a gente viveu um cenário de dor. A gente viveu isso. Exato. Mas eu me reinventei esse ano, profissionalmente, pessoalmente. Eu fiquei na minha casa, estou desde abril em casa, a gente quase não saiu por conta da pandemia. E eu descobri que esse lugar aqui é incrível, sabe? Eu descobri que eu não preciso de muita coisa para me transformar. E se eu pudesse colocar alguma coisa na nossa mesa aqui, né? Nossa mesa virtual, nossa, eu tenho tanta coisa para colocar que essa mesa tem que ser muito grande, sabe? É muita coisa para colocar nessa ceia de Natal esse ano. E eu espero que as pessoas consigam enxergar isso, sabe? Mesmo as que tiveram momentos de dor. O que essa Sim. dor te proporcionou, né? O que você pode levar na sua mesa que não seja lamentação, que seja realmente a transformação que esse momento, às vezes difícil, trouxe para você. A Nice está falando aqui da questão das duas famílias. Eu já vivi isso na pele também, né? Porque, por exemplo, aqui em casa tem eu e meu marido, aí tem o meu filho do primeiro casamento e os filhos dele do primeiro casamento. Para onde que vai esse povo? Quando vai para as famílias, né? Porque os filhos dele não se sentem parte da família da minha mãe. Não se sentem parte, não sentem à vontade. Então, eu tenho que respeitar isso. Não vou obrigar eles a irem. Mas eu quero lá o meu marido com o meu filho, né? E aí? Aí, eu sugiro que faça um combinado. Esse ano a gente começou a fazer um combinado, igual minha cunhada faz também. Um ano na casa de um, o outro ano na casa do outro. Por exemplo, esse ano vai ser aqui em casa, é um combinado. Esse ano vai ser aqui em casa com a minha família, eu, meu marido e os nossos filhos. Aí o ano que vem a gente vai para casa da minha mãe, família da minha mãe. E aí é um combinado, né? Um trato de adultos. Ó, é um combinado, aí não vira briga, não fica emburrado, não fica nada. Porque os adultos conversaram e combinaram. Aí mesmo que a criança interior pirrasse, já está combinado entre os adultos. Não tem crise, né? Esse combinado é esse contratinho que você assina aí virtualmente com a pessoa, né? Mas é essencial isso que você falou. São adultos, porque tem gente que às vezes também combina as coisas e chega na hora e começa a dar pica, né? Como acontece. Gente, como dá Mas conta, né? eu achei muito engraçado o comentário da Nice aqui, que eu tô lendo agora, né? Quando você tem que dividir entre duas famílias e cada um puxa de um lado, me sinto um chiclete. Ótimo. Ai. E a Jéssica tinha feito um comentário antes aqui que a gente não leu, ó. Acho que no Natal desse ano, especificamente, o que vocês estão dizendo sobre não assumir tudo faz muito sentido, já que não poderemos reunir as famílias como no ano passado. Isso também é uma verdade, né? E outra questão dessa que vem com a fala da Jéssica eu acho que esse Natal a gente vai poder exercitar muita aceitação, né? Aceitar. Não vamos estar com aglomerações, porque agora parece que a coisa deu uma piorada. Aqui em São Paulo, está tudo fechando de novo. Né? Parece que os que aumentaram, tem mais pessoas morrendo, está chegando mais perto da gente. Se a gente não tiver consciência, continuar tomando cuidado enquanto não chega essa vacina, pode ser muito perigoso. E a gente só precisa ficar mais recolhido mais um pouquinho, né? Para mim, Aline, foi igual para você, igual você disse. Foi muito rico esse ano, porque quando em março eu estava com praticamente 4 cursos presenciais que iriam começar. E, de repente, parece que dá uma puxada de tapete, né? Fecha tudo, some todo mundo, cancela tudo. E eu fiquei assim, né? Boiando. Eu falei, meu Deus, e agora? É o nosso trabalho, né? E a gente dedica e ama aquilo. Mas esse reinventar, esse chegar perto dessa máquina, né? E compreender como eu posso usar melhor esse celular para chegar perto das pessoas. Aline, eu não tenho nem como pensar o tanto que isso foi
revelador, curioso e assim, maravilhoso para mim. Eu conheci tanta gente, eu conheci tanta gente e pessoas maravilhosas. Sabe, você se sintonizar com as pessoas que estão alinhadas com aquilo que você pensa, que você tem. Eu acredito que todos nós, por mais que, como você disse, tenhamos passado por alguma dificuldade, né? Quem perdeu alguém, mas, gente, foi revolucionário esse ano. Por quê? Ao mesmo tempo que o universo chegou, trouxe com a tecnologia o mundo inteiro e botou na nossa mão, ele falou assim, olha, agora é o livre-arbítrio que você tem. Ou você se afasta, se isola, cuida da sua saúde. Por quê? Quem cuidou da saúde e pegou Covid, passou com uma gripinha, né? Como diz aí. Com uma gripinha. Mas teve gente que não suportou esses sintomas e foi embora. Então, quer dizer, que lição que a gente tem para tirar disso, né? Eu acredito que com um aprendizado não tem nem dimensão da riqueza. Por quê? É na dor e no amor. O amor de, filho, eu te amo, eu sei que você quer ir para a rua, eu sei que você quer fazer, mas por amor a gente vai ficar aqui trancado. E aí é aquela angústia, né? Vai ficar o dia inteiro na TV? Vai ficar o dia inteiro no game, no celular? Vamos nos reinventando, vamos aprendendo a olhar mais para a gente, filhos, né? Essa aproximação é maravilhosa. Agora, quem não aprendeu esse ano, né? Todos aprendemos, foi um ano atípico, foi um ano incrível, mas eu acredito que tenha sido um ano de reinvenções para muita gente. Quem não aproveitou, não pegou no rabo do foguete para se transformar, para criar, né, para usar a criatividade, para sobreviver de alguma forma, né? Eu acredito que isso é um teste grande para nossa resiliência. Quando eu falo de resiliência, eu lembro sempre do bambu, né? Aham. Qual o tamanho da sua flexibilidade? Quando vem uma tempestade, você tem a capacidade de dobrar e depois voltar de novo para a sua posição, né? Quanto será que nós estamos disponíveis para que essa natureza venha, balance a gente, tire a gente da nossa zona de conforto? A gente vai ter que se dobrar. E o se dobrar também é ceder. Não, eu aceito. Eu aceito que e para a minha Ana, especificamente, eu sou a que menos pode reclamar nesse mundo. Por quê? Eu, em São Paulo, meu filho está em Minas. E a maior parte dessa pandemia, o meu filho pôde ficar aqui comigo. Eu fiquei muito com meu filho. Então, assim, a gratidão que eu tenho é uma coisa, assim, não tem palavras para expressar. E mesmo que o ano que vem volte às aulas e ele continue, né, e ele fique mais tempo mais longe, porque no ano passado eu ficava mais em Minas, né? Esse ano eu vim de mudança para São Paulo. Então, quer dizer, eu iria ficar mais longe dele. Eu estava preparando meu coraçãozinho para sentir muita saudade, para me testar também. Será que vai ser doído isso, de ficar longe do meu filho? E eu fiquei o ano inteiro perto dele. Então, falar para você, Aline, eu ponho nessa mesa aqui, ó, só um coração vibrante de muita gratidão. Para mim foi maravilhoso. Eu fechei 2 empresas, Ana, esse ano. E Olha, esse fechar foi muito tranquilo, sabe? Por mais que teve um transtorno físico, porque eu tinha um espaço físico grande, alugado, né? Tinha móveis, tinha coisas e tal. Então eu tive que fazer essa transição, essa escolha, porque eu tinha uma empresa de redação para vestibular. Sou professora formada em língua portuguesa e eu tinha vários vínculos institucionais, inclusive na Universidade do Estado, né? Desde 2012 eu tinha esse vínculo com a universidade, dando aula para alunos da faculdade. que interessante. E eu comecei a fechar. Fechei a escola em abril, fechei o meu vínculo com a universidade e fui fechando os vínculos e fiz uma transição de carreira que ela já estava acontecendo de forma lenta. Em abril, né, eu encerrei de forma bem, por conta de todo o contexto, mas eu já estava muito preparada para isso. Então, não sofri. Eu fui muito feliz com essa escolha, né? E esse ano eu me tornei 100% terapeuta, consteladora,
e tô muito, muito feliz com essa escolha. Tenho muita coisa, conforme eu disse, para colocar nessa mesa. E eu acredito que esse ano também ele está nos preparando para algo no futuro que a gente ainda não sabe o que que é, né? E que essa resiliência, esse aprendizado, esse recolhimento em nós mesmos, ele vai ser muito útil. E a gente não sabe ainda o que que vem pela frente. E esse não saber, ele nos traz para um presente sólido, né? Para uma presença em nós mesmos, como você muito bem colocou. A gente se isola. A pergunta da moça também em relação à diferença, né? O próprio Natal, ele vai ser diferente, ele vai ser um recolhimento. Então, que nós possamos nos organizar para isso. A mesma energia que a gente gasta, às vezes, para pensar numa ceia, pensar nessa transformação, pensar nessa resiliência, pensar no que a gente viveu. Eu tenho um ritual pessoal desde que eu me separei, né? Tem quantos anos que eu me separei? Acho que tem 12 anos. Eu faço esse ritual, que é, no mês de dezembro, fazer o balanço do ano. Então, eu vou lá com a caneta e papel e coloco as áreas da minha vida, onde eu cresci, o que que foi bom, o que que eu aprendi em cada área, né? Aline mãe, Aline profissional, o meu financeiro, a minha saúde, o meu lazer, o meu autocuidado, o que que eu fiz nesse ano. E já coloco alguma coisa ali para o ano que vem, que são as metas a curto prazo, né? Do que aconteceu esse ano com a Aline mãe, o que que ela vai levar para 2021 e como que ela projeta esse 2021. É claro que não é nada formatado, mas para que a gente possa nos compreender dentro dessas funções e onde a gente quer chegar. O que eu fiz agora me serve para ser melhor, né? Sempre serve, né? Mas o que que eu fiz aqui que eu quero melhorar ali? E isso é muito bom. Então, mês de dezembro para mim é um mês lindo, reflexivo, de desapego, de crescimento, porque só quando a gente olha, quando a gente dá um lugar para as coisas que aconteceram, é que a gente consegue crescer, porque a gente precisa dessas coisas. A gente precisa dessas partezinhas que a gente vive para formar um todo aqui dentro. E não um todo acabado, um todo em construção sempre. Então eu vou lá e pego aquela partezinha que aconteceu e coloco aqui em algum lugar. E isso vai trazendo forças para nós. Mesmo aquelas pessoas que tiveram situações muito difíceis esse ano. Eu pego aquela partezinha difícil, dou um lugarzinho para ela aqui, para que eu tenha mais força ali na frente. E é isso que eu penso. A gente não sabe o que está por vir, a gente nunca sabe. Então, nos fortaleçamos da nossa própria história, dos acontecimentos da vida, porque foi isso que aconteceu. Nós vivemos aqui, né? Nós vivemos esse ano. Ele existiu. Não tem como a gente apagar e falar, eu não queria que esse ano... Ia apagar esse ano do calendário, como eu vejo alguns memes aí, né? Tem gente que fala assim, gente, 2020 não podia ter acontecido. E ele aconteceu, ele tá aí com a pandemia, com a crise. Ele é real. Ele é real, vamos olhar para ele. Ai, ai. Mas os memes são ótimos mesmo, né? E até fica uma coisa engraçada, né? Outro dia eu estava vendo a piada lá do meme falando do Jumanji, né? Chegando no dia 31, na virada, todo mundo grita Jumanji, senão volta de novo. Ó, o Jumanji é da nossa infância, né? É. Eu fico pensando assim, a versão nova. Eu fico pensando assim, né? O quanto muitos optaram também por ficar nessa dor, nesse vazio. E compreenda muito isso, né? Por que eu me entreguei a esse vazio? Por que eu me entreguei à depressão? Por que eu preciso experimentar essa dor aqui? Entenda, porque enquanto você não entender, você não vai sair daí. Eu acompanhei muitas pessoas, né, com sintomas de depressão ou em tratamento e por se isolar. Então, por que o isolamento traz essa tristeza toda? O que tem aqui dentro para ser reconhecido, né, para ser iluminado por essa luz natalina que está chegando aí? É uma oportunidade de se olhar, de se conhecer realmente.
Então, você também deve ter atendido várias pessoas, né? Com Nossa. situações que Muito. entraram na dor nesse momento. Então, a gente precisa respeitar também aquelas pessoas que não conseguiram entender por que você não conseguiu e tá tudo bem. Primeiro entender, colocar ali as claras, por que que tá difícil para mim, por que que eu tô na dor ainda, o que que eu busco aqui nessa dor, né, Ana? Reconhecer isso. Sim. E aconteceu uma coisa, Aline, não sei se você também está sentindo isso. Esse mês, especificamente, esse mês de novembro, né? Agora a gente já entrou em dezembro, mas começou em novembro. Parece que tudo que estava trancado dentro de muitas pessoas, toda a angústia, a dor, as dúvidas, aquelas questões, parece que em novembro vieram à tona. E a gente, eu me conectei com uma onda de uma sensibilidade muito grande. E eu falei até isso para o pessoal do workshop de terça-feira, porque a gente está muito à flor da pele, sabe? Assim, parece que a gente está na carne viva e as sensações, elas estão muito, assim, intensas. E as pessoas que estão chegando para fazer as constelações são muito desse jeito. Assim. Então está sendo tudo muito profundo. E isso, gente, né? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é para ser assim. É para começar a aprofundar. E quem está na dor também vai aprofundar na dor. Mas é a hora de olhar. E às vezes as pessoas ficam assim, eu estou muito mal, eu não posso olhar para isso agora. Aí eu te falo uma coisa, vê se você concorda comigo, Aline. A pessoa está na dor, né? Significa, é como se fosse assim, ó, imagina uma criança que foi lá, ela caiu da bicicleta, ela ralou o joelho, aí arrancou, né, o topo do joelho, criou-se uma casca. Mas aquilo não foi curado direito, ficou por dentro, ficou inflamado ainda. Tá tentando cicatrizar, tá curando aquele negócio, tá cicatrizando, tá formando aquela casca, mas por baixo parece que você ainda sente muita dor, ainda sente, né? E se aquela casca for endurecendo e for concretando, você vai parar de sentir, mas vai ter um negócio ali que uma hora aquilo volta, né? Aquela dorzinha, aquela cutucada volta. E aí é o que eu falo para a pessoa. Quando você se encontrar nessa dor, aproveita que está doendo, que está latejando, acaba de arrancar a casca e joga o remédio lá. Por quê? Porque não adianta você achar assim, ó. Que agora eu melhorei, fiquei mais tranquilo. É como se você estivesse jogando mais um concreto por cima daquilo, né? E deixando aquela dor mais inacessível. A questão é, por que parece que o universo está trazendo para a gente esse excesso de sensibilidade? Essa coisa do ator da pele. E eu estou falando para vocês, gente, que pode estar acontecendo isso com muita gente, com vocês que estão aqui falando com a gente, né, Aline? Então, e eu sinto isso na pegada da constelação. Chega uma pessoa, parece que eu entro muito naquela história, parece que eu sinto muito, parece que aquela história vem. E as histórias, gente, a gente entrou numa sintonia de abertura. O que é essa abertura? Estamos internalizados para olhar, para enxergar e para trazer com clareza aquilo que precisa ser visto. Por quê? Porque por muito tempo nós vivemos na dor, na ignorância, no preconceito, nós vivemos nas rejeições e os problemas que estão acontecendo dentro da nossa casa. A gente tem aquela mania de botar a tampa da panela, enfiar lá no fundinho da geladeira e achar que a gente não precisa mexer naquilo. Só que uma hora, aquilo vai embolorar, vai mofar, vai ficar com cheiro ruim. Então, gente, aqui é um machucado. Se você não tirar aquela casca e não jogar lá a água oxigenada e não botar o remédio, vai arder. Que arda agora que já está... Né? Aproveita que está sensível e entra. Isso eu acho que é um exercício maravilhoso para a gente chegar no dia do Natal e falar assim, ufa, eu estou mais leve, eu me permitir olhar para as dores, gente. Isso eu não estou falando de mim, eu tenho certeza que você também tem esse processo, né? Sim. Todo mundo tem.
Quem é terapeuta não é diferente, não é melhor que ninguém. A gente só estudou, né? Do mesmo jeito que tem gente aqui que é professor, que é advogado, que foi lá, estudou para poder olhar para uma situação de uma forma diferente, né? E a gente acaba buscando mais essa sensibilidade, né? A gente não é melhor que ninguém, a gente também tem os nossos processos. Então, a gente fala nessa questão de vocês se permitirem sentir, deixa vir, né? Se exponha. Por quê? Porque quando eu exponho o meu machucado e eu posso jogar o remédio nisso, aquilo devagarinho vai fechando, quando você vai numa camada mais profunda. Mas eu posso ter certeza, se você estiver nessa dor agora, se você se permitir olhar para isso agora, vai chegar no dia do Natal, você vai poder ter coisa boa para tomar na mesa da gente, né? Eu vou muita vida, como eu abri a minha visão, como eu descortinei. E olhar para si, gente, não é você ficar colocando coisa para dentro da cabeça, é o contrário. É a gente tirar, né? Quando Exato. a gente nasce, a gente é limpo, a gente é uma criança pura, é como se fosse um caderno em branco. E a vida, a família, as crenças vão escrevendo coisas naquele caderno. E a gente vai enchendo demais essa caixolinha aqui, ó. E quando vê, a gente está saturado. E a gente deixou expressar e botar para fora o quê? Aquilo que na maioria das vezes não era tão bom. Por quê? Porque vai ter apego, vai ter repetição do trauma, daquilo que aconteceu lá no passado. E essa... vamos estar muito mais acessíveis, né? Vamos entrando numa unidade. Vou falar que somos todos, porque eu lembro do Avatar, né? Quando o pessoal pega lá liga aqui no rabinho, no cabelo, na trança, liga Esse filme é ótimo, né? E aí, quando a gente olha para isso, né, Aline, como que todo mundo está conectado, a gente vai passar para um expressar dessa sensibilidade de uma forma mais intensa. Então, eu vou deixar essa dica aqui, eu vou passar a bola para a Aline de novo, mas vamos deixar vir essa sensibilidade, olhar para isso. Agora é a hora, gente. É a hora do balanço. Tem aí, ó, um tanto de dias, né? Continue com a gente aqui, porque nós vamos ter toda semana esse olhar, né? Preparo em casa aqui, né? A nossa Paulinho fala assim, ai, agora minha casa está enfeitada, agora minha casa está toda poderosa. Né? Acho que esse é o principal chamado e o convite que eu vou deixar para vocês. Pega a bola, Aline. Tem um filme que ele mostra isso, que ele é muito lindo. Eu esqueci o nome do filme. Depois eu mando aí. Mas a mulher, ela tá num processo, né? Ela tá com a família, o marido, o filho tá indo pra faculdade e eles, dentro da empresa deles, nos Estados Unidos, é comum fazer o cartão de Natal da família, né? E aí faz aquela foto linda na árvore e tal. E o casamento acabou e ela olha e fala, gente, mas como que vai ser meu Natal agora, né? Ela fica perdida ali naquele processo. E ela vai fazer uma viagem que estava programada de fazer em casal, sozinha. E ali ela consegue olhar para ela, né, de uma forma profunda. Então, às vezes a gente não precisa sair do lugar que a gente está, mas a gente precisa fazer essa viagem interna para entender o verdadeiro sentido do Natal, sobretudo o Natal de 2020, com todas essas transformações, porque como a Ana colocou, nós vivemos conectados, então, por mais que não tenha chegado de uma forma tão direta aqui para mim, as questões tão difíceis da pandemia, eu estou em contato. Então, quanto mais eu vibro amor, quanto mais eu vibro essa luz, eu consigo também irradiar isso, né, para o mundo. E eu acredito que é isso. Esse momento é um momento da gente renascer, trazer toda essa simbologia, todo ritual religioso dentro daquilo que você acredita, para se transformar, renascer realmente e construir aí uma vida diferente da que você já tem vivido. Construir um 2021 foda,
fantástico, incrível e extraordinário. Essa palavra ela tá muito no meu coração, sabe? Fazer uma reconstrução de uma vida extraordinária. Porque se cada um de nós tomarmos consciência disso e nos reconstruir, pensa que vai ser aí, né, uma conexão de uma transformação muito grande em vários espaços da vida. Então é isso que eu trago. E Feliz Natal! Faça um Feliz Natal, não fique esperando, não. Mais uma coisinha, lá quando você falou da ferida, né? Eu percebo também, Ana, muitas pessoas pegando seus joelhos feridos, entregando para alguém. Olha aqui, você tá vendo a minha pereba? Cuida dela aqui para mim, ó. Eu não tenho coragem de tirar a casca. Aí você vai lá para tirar a casca e fala, não, agora não, por favor, peraí, deixa eu respirar. Vai, agora vai, pode tirar. E não é o outro que tira, né? Somos nós mesmos. Então, fique esperando. E às vezes isso gera um aprisionamento, né, Aline? Você usar o teu machucado, a tua dor, para aprisionar o outro, cara, é a pior coisa que a gente faz. Por quê? Por falta de coragem. Falta de coragem de olhar para a própria dor, de colocar o próprio dedo na própria ferida e jogar isso na mão do outro. Nossa, isso que você falou é incrível e muito verdadeiro. Muito verdadeiro, né? Isso é uma fuga. Quantas vezes a gente fica jogando essa ferida na mão, esperando que o outro venha curar, ou que o outro venha ficar perto, só sondando, esperando a melhor hora. Então, quantas dinâmicas, né, tem por trás dessa dor, dessa ferida? Só a gente ter coragem, de ter coragem. O que é coragem? Coragem é a ação do coração. Coloca o coração teu aqui em primeiro lugar, né? E olha, o que eu vim fazer, o que eu tenho para ensinar e o que eu posso aprender. A gente sempre tem alguma coisa de boa para ensinar para alguém nessa vida. E a gente sempre tem algo melhor para aprender, porque somos eternos aprendidos. Agora, se a gente não abrir o coração, a gente não vai deixar entrar nada, né? E vai passar. E aí? Quando a gente olhar para trás, uma vida se foi, né? E o que você fez de bom para o mundo? Perfeito. Não precisa ser para o mundão, não, né, Aline? Exato. O que a gente faz para o nosso mundo, para a nossa mesa de Natal ali, né? O que a gente colocou esse ano nessa mesa? Cara, eu amei essa sua pergunta. Repete a pergunta, só para a gente ficar o final de semana com ela aqui, ó. Se você pudesse presentear alguém somente com o que você aprendeu esse ano, o que você levaria para essa pessoa? Cara, que legal, que incrível. Vamos ficar com essa frase na cabeça e no coração, gente, né? Nós damos o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem, né? O que a gente aprendeu, o que a gente construiu aqui dentro da gente. Então, isso é incrível. Olhar que tipo de presente que eu posso ter, que eu posso colocar na pessoa. Aline, você é Mara! Amiga querida! Te adoro, tô adorando o seu trabalho, tá muito lindo. Sou super fã, você sabe disso. Aí eu também do seu, né? Você sabe que é recíproco. Muito bom. E essas conversas, elas nos trazem umas reflexões muito gostosas, né? E ter você aqui, para mim, toda vez que eu penso, eu quero chamar pessoas para trazer café com live, você tem muita pureza de alma, né? A tua pureza de alma, o teu sentir a partir das suas experiências, é uma das coisas, claro, você tem muita coisa linda para mostrar, mas você mostra, né? O teu processo de transformação é um exemplo para a gente. A gente só tem gratidão, assim, ó, Café com a Live, só de gratidão. Viu? E assim, Ana, o que eu percebo? Eu acredito que a gente tem que se influenciar com outras pessoas muito. Tem muita gente que me influencia, você me influencia. Tem muita gente que me influencia pra caramba. Mas se eu não trouxer a minha história para me influenciar, sabe? Se eu não pegar ali os caquinhos e falar, posso fazer algo disso, né? Não faz tanto sentido. Então, a gente precisa, sim, olhar outras histórias, conhecer, olhar a grandeza de outras transformações, mas colocar o valor que a nossa tem.
Porque cada história é única, linda, incrível e extraordinária. Viver uma vida extraordinária requer trazer esses momentos que a gente vivencia. Obrigada pelo seu olhar, pelo seu carinho e por estar aqui com você essa manhã tão maravilhosa. Eu que agradeço, minha querida. Você, essa casa é sua sempre, viu? Beijos. Pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente, né? Por poderem compartilhar essas nossas alegrias aqui. Eu e a Aline também podemos comemorar, porque a gente também está colhendo frutos, né? Fruto desse ano que foi muito gostoso, da transformação dos nossos trabalhos. Se a gente pode estar aqui hoje falando para pessoas, é porque a gente também está colhendo frutos de uma jornada, né, Aline? Sim. De tantas vezes que a gente viajou para estudar, de caminhos que a gente percorreu em busca da nossa transformação, para poder trazer um pouquinho, uma pitadinha. Por isso que essas histórias são histórias de valor, gente. A gente não está aqui falando para vocês uma coisa de um livro que eu peguei ali, que eu li, não. Né? O que a gente traz para vocês aqui é real, é vivência, experiência de vida. E isso é muito maior, né, do que apenas pegar ali meia dúzia de palavrinha e vir traduzir aqui para vocês. Então, a gente sempre traz para vocês essa essência do nosso coração. E eu gosto de conversar muito com aquelas pessoas, como um exemplo grande que é você, Aline, que sempre está disposta a abrir o seu coração, trazer a tua história, a tua experiência com muita verdade. Eu estou muito grata com isso, você sabe o tanto que eu também aprendo com você, tá? Beijos! Gente, valeu! Tchau, tchau! Bom final de semana para vocês. E quinta-feira que vem, mais Café com Live, hein? Quinta-feira que vem, dicas práticas. Beijos! Tchau, tchau!